Olá, no nosso papo de vendas de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a desconstrução desse profissional tradicional de vendas e também sobre a frase que eu tenho usado muito, que é todos somos vendedores, que é até tema da minha palestra, e eu acredito realmente que todos nós temos a capacidade de vender. Só basta a gente virar uma chave, resgatar algumas competências que ficam no decorrer da nossa vida e descobrimos que todos, sem exceção, podemos fazer excelentes vendas. Bem, o meu nome é Floriano Schneider e eu te convido a sempre estar me seguindo aqui no Instagram, onde quase todos os dias eu tenho postado coisas sobre vendas, e curtir a minha página no YouTube, onde os vídeos são sempre mais completos. Então vamos lá. Olha só, vendas é uma coisa tão importante na vida das pessoas, que tem uma frase que diz que nada acontece no mundo se alguma coisa não for vendida. E é verdade. E quando eu falo sobre isso, eu não falo sobre um produto específico. Eu falo sobre ideias, eu falo sobre sonhos, eu falo sobre sentimentos. A rede social hoje é um grande exemplo. A gente vende aqui conceito, na verdade. Quando você vai para a rede social, as pessoas estão vendendo conceito. Ganhar dinheiro com isso é uma outra coisa, mas a gente vende o tempo inteiro alguma coisa. Vamos resgatar um pouco a nossa infância, quando éramos bem crianças e a gente negociava com os nossos pais alguma coisa. A gente negociava um colo, negociava uma mamadeira, aí a gente vai ficando adolescente, a gente começa a negociar horários, que horas a gente pode chegar, a gente vai ficando jovem, começa a negociar sobre faculdade, começa a negociar com nós mesmos sobre o que nós vamos ser no futuro, começamos a negociar com os nossos amigos, com namoradas, namorados, e aí a gente começa a negociar nosso aluguel, a gente começa a negociar o nosso carro, e a gente parte para a vida adulta e começa realmente a ter um dia a dia um pouco mais sério e talvez um dia a dia mais específico. E é nesse desenrolar que muitas pessoas vão perdendo algumas competências que são características intrínsecas do nosso DNA no processo de venda. Por exemplo, um médico. O médico ele demora 6 anos para se formar, depois ele vai fazer a sua especialização e nesse período ele só trata de assuntos técnicos. Em nenhum momento da sua grade curricular, ele fala sobre marketing, ele fala sobre finanças, e quando ele sai para o mercado de trabalho, ele não tem efetivamente mais nenhuma aptidão para falar sobre vendas. Isso não quer dizer que ele não seja um vendedor, porque normalmente quando ele não está no consultório, ele está em casa negociando com a esposa, negociando com os filhos, negociando um novo carro, negociando um novo apartamento. A gente negocia o tempo inteiro. Toda hora a gente está se vendendo. Quando a gente coloca uma roupa melhor, a gente está vendendo a nossa imagem. Quando a gente coloca um perfume mais cheiroso, a gente está vendendo a nossa imagem. Então a gente está toda hora, o tempo inteiro se vendendo. Só que alguns profissionais se comparam com um profissional de venda que foi construído ao longo do tempo, que precisa ser desconstruído, que é aquele cara que é muito falante, que é aquele cara extrovertido, que é aquele cara engraçado. Esse vendedor, na verdade, é o pior vendedor que existe. É isso que eu quero colocar para você aqui. A gente tem que desconstruir esse vendedor. Porque na maioria das vezes esse cara é prolixo, ele sempre foi muito falador e pouco ouvinte, ele realmente não entende o outro, ele tem que falar demais porque ele não entende o seu produto, então ele enrola as pessoas. Então esse é o vendedor do passado. O vendedor do século XXI é aquele que usa as características próprias, é aquele que usa aquilo que ele realmente sabe. Ele traz com ele todas as características do passado, Ele é muito técnico, ele realmente sabe do que está falando. Então eu tenho atendido alguns clientes, e esse exemplo é também interessante na área da saúde, onde, por exemplo, donos de clínicas que são médicos também me procuram, porque as atendentes, que às vezes têm 2º grau completo, vendem mais do que os especialistas, que são os médicos que estão atendendo. Isso acontece porque o médico coloca nele essa carapuça de que eu não sei vender. Até porque, de certa forma, se coloca numa zona de conforto da intelectualidade, ou seja, eu sei muito, eu passo, mas eu não preciso vender. Não, eu sei que ao longo do tempo foi se discutindo muito essa coisa da ética no trabalho. No direito também se tem muito isso. Só que a gente tem que ter um pouco de,
tem que ter uma linha ali que separa o que é antiético e o que realmente é vender. Uma clínica, ela se sustenta, ela paga suas contas vendendo seus produtos, seus serviços. Então, está na hora a gente começar a entrar um pouco mais nesse processo de venda, ou seja, parar de se comparar com esse vendedor tradicional, entender que você faz isso o tempo inteiro, que você se vende, que você vende a sua imagem, que você negocia com a sua família, você negocia carro, apartamento, e por que não negociar, por que não vender bem, certo? O seu produto ou serviço? E isso serve para todas as profissões. Então a gente precisa começar a desconstruir esse profissional, e começar a entender que todos os comportamentos do ser humano, eles são vendedores. Se o cara é mais analítico, se a mulher é mais planejadora, se ele é mais executor, se ele é mais comunicativo, todo mundo no seu DNA tem um pouco de vendas. Porque você pratica isso a todo momento, só que você às vezes separa a pessoa física da pessoa jurídica, quem está trabalhando. Então está na hora da gente mudar isso aí. Eu acredito realmente que todos somos vendedores, isso está intrínseco no nosso DNA e a gente pode conversar mais sobre isso aqui. Se você tem alguma dúvida, por favor me manda uma pergunta, que a gente conversa sobre isso, a gente troca uma ideia e eu posso te ajudar a encontrar o vendedor que está escondido dentro de você. Boas vendas, boa semana!